Aleluia! Glória a Deus. Amém. Há felicidade no seu coração de poder estar diante do Senhor nessa noite, né? Eu, novamente hoje, até antes de vir para cá, eu sondando o meu coração e confesso que eu estava até um pouco ansioso para estar no culto agora à noite. E é tão bom isso porque a gente sente uma necessidade, né, da presença de Deus, uma vontade. Eu estava em casa, eu estava com vontade de vir para cá para adorar o nome dEle, para cantar louvores a Ele. Então nós estamos felizes, eu espero que você tenha no seu coração essa felicidade, essa alegria de você saber que Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele recebe o nosso clamor, Ele ouviu a nossa adoração, Ele recebe a nossa adoração. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que, até assim, depois que eu comecei a meditar aqui nela, eu fui lendo o texto, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, conforme eu fui lendo o texto, eu encontrei um trecho de um texto que Deus, inclusive, falou ao meu coração durante um momento de oração essa semana, onde Deus me chamou como sacerdote, como um homem, um servo dele, a me dobrar diante dele, e a adorar o nome dele, e a clamar, e a orar. E Deus tem me levado a esses momentos. E depois eu vi aqui, e queria compartilhar com você, baseado nesse tema, que segue até um pouco a linha da mensagem que a gente viu semana passada. O tema da mensagem semana passada foi agindo em meio ao caos. Então os temas eles estão interligados. Não foi planejado, mas eu creio que Deus quer ministrar isso ao nosso coração durante esses dias. Então vamos ler o texto de Joel, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 13, mas depois eu vou estar discorrendo os próximos versículos. Vou só fazer uma leitura inicial. E o tema da mensagem nessa noite é: o trono não está vazio. E nós vamos entender o porquê desse tema, baseado nesse texto. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, ou senão você pode acompanhar aí no telão. Diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. E muito terrível, quem pode suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Feche seus olhos. Ore agora. Fala: Deus, fala comigo nessa noite. Espírito Santo, toca no meu coração. Que essa palavra venha a ser poderosa no seu coração e na sua alma nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda e qualquer barreira, toda ação do inimigo, Senhor, no que diz respeito ao entendimento dessa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, quando nós olhamos para a palavra de Deus como um todo, nós vamos entender que vai ficar claro um relato de que a criação maravilhosa de Deus, quando a gente olha para esse mundo, para todas as coisas criadas, até conversando com a Natália essa semana, a gente pensando sobre alguns animais, né? Os tipos diferentes de animais, uns bonitinhos, outros mais feinhos, e toda a vastidão da criação, a diversidade da criação, ela não está à mercê do tempo, ela não está à mercê dos acontecimentos, ela não está diante do acaso. Historicamente e biblicamente,
fica claro que existe um Deus que está no comando de todas as coisas. Quando Adão pecou lá no Éden, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Quando Caim matou Abel, lembra? Quando Caim matou Abel, o primeiro homicídio registrado na palavra de Deus, a esperança não acabou. Imagina ali Adão e Eva perderam um filho. E aí? A Bíblia diz que Eva ficou grávida de Sete. Sete significa novo começo. Então, quando Caim matou Abel, Deus tinha uma continuidade. E através da linhagem de Sete, nós vamos ver alguns nomes. Enos, Noé, Abraão, Davi, até chegarmos ao nosso Senhor chamado Jesus. Então, olha só, o diabo ele tenta de várias maneiras, as situações tentam de várias maneiras, tentar nos mostrar que não existe alguém no trono ou no controle das coisas. Ele tenta, de alguma maneira, frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus, diante dos nossos olhos. O diabo, muitas vezes, ele tenta, diante dos nossos olhos, trazer uma ação de incredulidade para que nós pensemos, agora acabou. Quando Adão e Eva pecaram, e agora? Como é que vai ficar a comunhão? Deus já tinha um plano. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. O texto de Gênesis 3,15 aponta para o Filho de Deus chamado Jesus, nascendo de uma mulher chamada Maria. Então o plano de Deus não se frustra. Deus tem um propósito. Quando a gente vê, lendo ali logo no início, os primeiros relatos, a Bíblia vai falar que por se multiplicar a iniquidade, a maldade dos homens, Deus decidiu extinguir os homens. E ele envia o dilúvio. Ele olha para a terra e encontra um homem chamado Noé, um homem íntegro, e fala com aquele homem. Então, o propósito inicial de Deus, no que diz respeito a ter uma grande família e se relacionar com essa família, ele não se frustra. Deus sempre vai encontrar um remanescente fiel. E ele viu em Noé um remanescente fiel e deu uma ordem para aquele homem para que ele construísse uma arca, e Noé se salvou ali com os animais que foram colocados na arca e também a sua família. E Deus dá então um novo início, um novo começo. A gente entende que a história não está jogada no tempo. A história não está à mercê das situações. A história não está como uma ponta solta de uma linha de pipa jogada pela rua. Não. E como eu disse, nós falamos na semana passada sobre o tema agindo em meio ao caos. O caos, as tribulações, as dores, os choros, os sofrimentos, eles chegam para todos nós. É isso que nós vimos na semana passada. E existe uma ligação muito grande entre essas questões de tribulações e caos e choros e sofrimentos com o texto que nós estamos lendo aqui. Principalmente quando nós olhamos para o contexto. E é interessante a gente pensar que o caos, ele sempre tem uma causa. E eu sempre digo isso para vocês, o caos, muitas vezes, a gente vive ele, está no meio dele por causa das decisões que nós tomamos, por causa das escolhas que nós fizemos, mas pode ser também que o caos em que nós fomos inseridos seja algo causado pelo diabo, com a permissão de Deus, é claro. Ou, ao contrário do que muitos pensam, pode ser que o caos que nós estamos vivendo ou possamos estar vivenciando seja algo de providência direta do próprio Deus. Você sabia disso? Você sabia que o próprio Deus pode colocar você dentro de um caos?
Isso pode ter uma outra causa relacionada ou não, um afastamento, um tratamento, uma vida de pecado, ou um momento onde Deus quer te trazer mais para perto no que diz respeito à intimidade, ou diante de alguma situação que Deus precisa te corrigir. Mas seja qual for, nós precisamos entender que existe um Deus que está no controle. Nós precisamos entender que o trono da eternidade não está vazio. Existe um Deus no governo da eternidade. E quando nós olhamos, então, para o contexto que é citado aqui, a gente vai entender que Deus justamente estava trazendo um caos sobre o seu povo. Antes de entrar nesse contexto, eu quero ler para você novamente essa parte de Naum, no capítulo 1, verso 3, a parte B, que nós lemos aqui no início, diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, no meio do caos que muitas vezes nós estamos inseridos, você precisa crer uma coisa: Deus está no controle. E talvez, se for a situação como a desse povo, que estava longe de Deus e afastado, eles vão se lembrar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E por algum momento eles vão refletir: o porquê que eu estou passando por isso? O que é? Eu não sei você, mas eu várias vezes já me peguei em oração falando com Deus e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que eu estou no meio desse balaio de gato? Desse novelo, desse imbróglio, desse negócio que a gente não encontra as pontas? Sabe, aquele monte de fio que se embaralha e de repente você precisa organizar aquilo e você, talvez a sua vida está desse jeito. Talvez as suas emoções estão desse jeito. Talvez as finanças, talvez os relacionamentos, eu não sei o que é. Mas existe um grande imbróglio, um embolamento das coisas. E nós somos então levados a refletir: Deus, 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 o porquê é que eu estou passando por isso? Nós precisamos ter essa sabedoria. Nós precisamos ter esse entendimento. O contexto, então, aqui, essa palavra era justamente para o Reino do Sul, também conhecido como Judá. Aquele povo vivia um momento onde eles estavam afastados de Deus. E você precisa entender que caminhar longe de Deus nunca foi uma boa escolha. Assim como o caos nunca tirou Deus do controle, muito menos do trono, caminhar longe de Deus nunca foi uma boa escolha. Nós precisamos entender isso. Aquele povo andava afastado. Deixa eu te dizer, o culto até acontecia, mas era algo só aparente. Você entende? Você entende a importância de você quebrantar o seu coração? Era tudo de maneira maquinal, de forma externa, mas o coração estava longe. Havia pecado, havia indiferença. Aquele povo vivia uma religiosidade vazia. Esse era o contexto. E aí o que acontece? As consequências vêm. A consequência foi a perda da bênção de Deus. A perda da bênção da graça de Deus. Por que você ouve uma palavra muito pesada que a gente não gosta de ouvir? Né? Às vezes a gente ouve assim: fulano é um desgraçado. Quer dizer que é uma pessoa sem a graça. É a pior condição de todas. É uma pessoa que vive longe da graça. E nós precisamos olhar para o exemplo desse povo nessa noite e entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Mas o ponto principal aqui não é nem em relação ao caos, mas sim aquilo que está intimamente ligado ao tema. O que eu quero tratar nessa noite com você, de maneira objetiva e rápida, é que sobre um Deus que está sentado no trono. A Bíblia mostra que o povo de Deus sempre passou por altos e baixos, mas nunca ficou como um órfão abandonado. Porque Deus está sentado no trono. Entrando então no texto, a partir do verso 11, nós vamos ver que fica claro que Ele governa.
e ele governa até no dia da destruição. O verso 11 fala: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Deus estava aqui liberando uma palavra para o reino do sul, Judá, uma palavra de juízo. Estava dizendo para eles: eu estou levantando um exército para trazer juízo contra vocês. Essa é a palavra. Ele está dizendo: eu estou no controle, eu estou no trono, eu vou levar destruição. Se você ler o texto um pouco antes, a Bíblia vai falar que comparar Jerusalém a um jardim que vai ser devastado por causa daquilo que Deus vai mandar contra o seu povo. A Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar, sabe por onde? Pela sua casa. Você sabe com quem que Deus vai acertar as contas primeiro, antes de tudo? Comigo e com você. O juízo dele vai vir primeiro conosco, depois com o restante. Porque Deus é justiça. Ele é justo. Então a gente precisa entender esse ponto em Deus. O Senhor levanta a voz. Normalmente quem levanta a voz é o líder. Fulano, faz isso para mim. Fulano, faz aquilo. Se você olhar para os contextos que nós vemos, o trono, as cadeiras em evidência, estão relacionados àqueles que estão no comando. Se você vai no Supremo Tribunal Federal, existem as cadeiras altas, os homens poderosos, aqueles que estão lá de uma maneira ou de outra, por bem ou por mal, ditando regras, dando voz àquilo que está no seu coração. O texto fala: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Quem dá ordens a um exército? Nós podemos ir lá no exército e dar ordens? Só dá ordens a um exército aquele que tem autoridade sobre o exército. Se você vai para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Senadores, tem os presidentes da casa, a cadeira de presidente. Quem pauta, quem põe ali hoje na política, o contexto que nós estamos vivendo, né? Ah, vai ser votado isso, vai ser votado esse projeto, o que nós vamos fazer aquele. Com isso, a oposição se reúne e quer que vota um projeto, o outro não quer que vota. Mas quem decide colocar em pauta é o presidente da casa. É a cadeira de autoridade, é a cadeira de voz de comando. Se é assim nas autoridades humanas, quanto mais no reino eterno do Senhor. Existe um Deus que está no trono. E nós precisamos ter isso muito bem claro. E entender que esse Deus levanta a sua voz e ele é o Deus que permite a nossa aflição, a fim de algum propósito, que eu não sei qual é. Cada um precisa identificar esse propósito, mas eu tenho certeza de uma coisa. Nesse caso aqui, a aflição que Deus estava trazendo sobre aquele povo tinha o propósito de trazer aquele povo de volta para a presença dele. Não apenas de volta, mas um povo rendido e arrependido. Você precisa entender que você serve um Deus poderoso. Hoje eu estava falando em casa. Deus está fazendo uma grande obra, porque Ele é poderoso. Nós podemos não ver, nós podemos ainda não enxergar, mas Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo. Isso está sendo gravado. E um dia você vai poder se lembrar bem que Deus falou com o pastor, que ele estava fazendo uma grande obra, porque Deus está fazendo uma grande obra. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Olha o que diz o texto de Apocalipse no capítulo 19. Do verso 11 ao 16 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Olha só. E julga e peleja com justiça.
Os seus olhos, os seus olhos. Os seus olhos são como? Chama de fogo. Esses dias nós vimos um vídeo de um menino que estava internado e alguns dizem que ele teve uma experiência praticamente de morte. E que no momento em que ele estava ali, ele viu alguém que tinha os olhos como chama de fogo. Ele diz isso. Aquilo que está relatado em Apocalipse, os seus olhos são como chama de fogo. Você consegue imaginar a linguagem, né, vamos dizer, figurada, que está revelando a respeito de Jesus aqui? Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue. Está falando de Jesus. Vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os... O que seguiam-nos? Verso 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Eu fico pensando as grandes nações, com seu grande poderio militar. Deixa eu te dizer, vai chegar um dia que nem o ajuntamento de todas as nações vão resistir contra o exército celestial. Não há quem poderá resistir. Não há. Os exércitos dos céus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, verso 16, e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono não está vazio. Amém? Existe um Deus todo-poderoso que está sentado no trono. E nós somos tão pequenos. Você acha que se Deus controla todas as coisas, você acha que Deus não pode cuidar do seu coração? Você acha que Deus não pode cuidar da sua casa, da sua família? Você acha que Deus não pode fazer muito por você? Esse Deus é um Deus digno de nós nos alegrarmos na presença dele. Só ele é digno. Nós não temos capacidade, sabedoria intelectual, humana, para entender quão grande, qual a largura, qual a profundidade. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Nós não temos capacidade para discernir de fato quem esse Deus é. Pensa sobre isso agora. Esse Deus é todo-poderoso e Ele nos chama para a presença dEle. O que são os nossos caos? O que são os nossos choros? As nossas ansiedades? As nossas tribulações e angústias? O que são? Quem são diante desse Deus que é todo-poderoso? Ele está no trono. O segundo ponto, nós devemos olhar para esse texto e entender que se existe um Deus que está no trono, que controla todas as coisas, e que se nós estamos em algumas partes da nossa caminhada vivendo o caos da nossa vida, e se Deus tem um propósito nisso, no caso aqui desse povo, e pode ser muito provável que o caos que você está vivendo ou possa viver tenha o mesmo propósito, deve nos levar à condição que Deus deseja. E a condição está explícita no texto, no verso 12 e 17, e o que Deus deseja é que nós nos humilhemos diante dele. É a única escolha que nós temos. E não há nada de pejorativo nisso, afinal de contas, olha quem ele é. Se muitas vezes as pessoas estão se humilhando diante de um relacionamento abusivo,
diante dos homens, diante do dinheiro, diante da fama. As pessoas estão se curvando diante daquilo que é passageiro. Você acha que eu não vou me humilhar diante do Deus que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra? Para mim, é uma honra me humilhar diante dele. É uma honra. É o mínimo que eu posso fazer. Me humilhar diante dele. Os tronos, as cadeiras, né, como eu disse, representam o governo, o poder e a autoridade humana. As articulações, gente, giram em torno das cadeiras, dos tronos. Mas existe uma articulação muito melhor, que gira em torno do trono celestial do nosso Pai. E Ele tem algo a nosso favor. Mas Ele deseja que nós nos humilhemos. Olha o que diz aí o verso 12 e 13, como eu citei, né? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Deus está falando com você e comigo hoje, convertei-vos a mim. E não é qualquer conversão. O texto fala de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus quer que nós nos munamos de ferramentas espirituais. Amém? O Senhor está nos convocando à presença dEle. Amém? Olha aqui para mim. O Senhor está te convocando a uma vida de intimidade e de humilhação diante dEle. Nós queremos nos humilhar diante dEle. Nós vamos nos humilhar diante dEle. Porque o melhor lugar para estarmos de joelhos é aos pés dEle. É o melhor lugar. Quantos estão se humilhando diante da política? Diante do poder dos homens? O ano que vem, ano de eleições, quantos já não estão se articulando e se curvando ao sistema? Mas Deus está nos chamando a nos humilharmos. Olha o verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha para mim. Deus não quer aparência de igreja. Deus não quer aparência cristã. Amém? Olha aqui para mim. Ana, Deus não quer aparência de crente. Deus quer filhos de verdade. Deus não quer gente que vem só à igreja e senta no banco. Deus quer filhos que oram dentro da sua casa. Deus quer filhos que se curvam e se humilham diante dele. Eu vou viver um avivamento no nosso meio. Eu tenho certeza de que eu vou contemplar Deus fazendo uma obra sobrenatural nessa cidade. Eu tenho certeza. E eu não tenho apenas certeza, mas eu vou clamar. E nós vamos sair pelas ruas dessa cidade. E nós vamos nas entradas dessa cidade, e nós vamos orar por Rio Verde. E nós vamos clamar por uma conversão em massa nessa cidade. E nós vamos ver a igreja crescendo, não só a nossa igreja, mas a igreja de Jesus se expandindo aqui nessa cidade. E nós vamos ver um povo que se curva e se humilha, não diante dos homens, mas diante do Deus que tudo pode. Aqui está a chave. Nós devemos aprender a nos humilhar. Olha o que diz o texto 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? O Senhor nos convoca nessa noite a levarmos diante dEle as nossas ansiedades. Ele cuida de nós. Ele está cuidando de mim e de você. Amém? Ele está cuidando. Nos humilhamos diante dele. Sabe? Nos humilharmos diante dele é a melhor escolha. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 13. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse verso fala assim, ó, porque ele é paciente e muito amoroso. E está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Existia uma palavra partindo do próprio Deus contra aquele povo por causa do afastamento, por causa do pecado, por causa do corrompimento, por causa, olha aqui para mim, da frieza religiosa. Deus estava liberando uma palavra de juízo contra aquele povo, mas estava dando uma dica. Vocês precisam se humilhar. Sabe? É muito profundo esse texto, porque o texto no verso 15, ele vai falar que não se trata apenas de uma convocação, mas é uma convocação a todos. Olha o que diz o verso 15. Tocai a trombeta. Quando o texto fala tocai a trombeta, sabe o que está querendo dizer? Chame a atenção de todos. Sabe o som do alarme? O som do sino lá do Abel. Chama a atenção de todos. É uma convocação a todos. O texto fala tocai a trombeta. É um anúncio público. Agora, olha que interessante. O texto fala tocai a trombeta em Sião. Qual é o nome da nossa igreja? Zion. Zion é Sião em inglês. Sião diz respeito ao Monte Sião. É justamente sobre o Monte Sião que a cidade de Jerusalém foi praticamente construída. O Monte Sião é o lugar onde Jerusalém foi estabelecida. É onde o templo se encontrava. Ou seja, era o centro da adoração. Deus está nos chamando a ouvir uma trombeta tocada no nosso meio. Amém? Deus está tocando uma trombeta no nosso meio e nos convocando. Tocai a trombeta em Sião. Nesse caso, não é como a trombeta do início do texto, que era uma trombeta de juízo. Se você ler lá depois o começo de Joel 2, você vai falar sobre o tocar de uma trombeta. Mas era uma trombeta de juízo. Mas nesse caso, Deus está falando sobre uma trombeta de arrependimento. Uma trombeta a ser tocada no nosso meio, que nós sejamos tomados por uma convicção de pecado, por uma convicção de vida longe de Deus, por uma convicção de vida fria, indiferente com a mesa posta, indiferente com as bênçãos que Ele tem derramado, indiferente com o cuidado que Ele tem posto conosco. E isso vai ser contagiante. O verso 16 fala, congregai o povo. Olha o que o texto está falando. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Está falando de multidão, do povo todo. E aí ele começa a dar nome a alguns setores, né? Ajuntai os anciãos. Reuni os filhinhos e os que mamam. Desde o mais velho ao mais jovem, é isso que ele está falando. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que o texto está falando assim, olha, aquilo que você tem como mais importante vai deixar de ser importante quando você ouvir a trombeta que convoca ao arrependimento. O que é um noivo na sua recâmara? O que é uma noiva no seu aposento? É a noite de núpcias, é um momento de intimidade. E o texto está falando, saia o noivo da sua recâmara. O verso 17, que é o texto que Deus ministrou ao meu coração nesta semana. E eu, no meu escritório, estendi a bandeira dessa cidade no chão e eu me ajoelhei diante dela, em cima dela. Porque Deus falou isso ao meu coração. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem.
nós somos chamados a orar por essa cidade. Não haverá mudança sem oração. Não haverá mudança sem consagração, sem renúncia, sem arrependimento. Se nós queremos viver o sobrenatural, nós precisamos entender as regras do sobrenatural. Nós precisamos embarcar no sobrenatural. Orar, gente, sempre foi a melhor escolha. Sempre. A oração diz: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Ainda, no último ponto, seguindo uma resposta para a pergunta que nós fizemos: por que nos humilharmos diante dele? Nós falamos porque ele é misericordioso, porque ele ama, porque ele cuida, porque ele zela, mas também porque ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Olha o que diz aí o verso 18 em diante. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo. Olha que tremendo isso. Olha o coração de Deus sendo tocado. Olha Deus mudando de ideia. Antes uma palavra de ira, uma palavra de recompensa por aquilo que nós merecemos, por aquilo que aquele povo merecia. Mas quando há entrega, quando há renúncia, quando há dobrar de joelhos, quando há oração, quando há trombeta de arrependimento, o texto fala então: o Senhor se mostrou zeloso para com você. 19, respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ele nos ouve. Os ouvidos dele sempre nos ouvem quando nós nos humilhamos. E nós precisamos entender então que a humilhação e a dependência move o coração de Deus. Você precisa, você deseja, você quer mover o coração de Deus, se humilhe diante dele. A humilhação move o coração de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 7, 14 e 15, um texto muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só os passos para tocar o coração de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente quer mover o coração de Deus, mas não quer se humilhar. A gente quer mover o coração de Deus, mas não quer orar. A gente quer mover o coração de Deus, mas a gente não quer buscar a face dele. Muito menos nos converter dos maus caminhos. Mas a Bíblia diz que se nós fizermos isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, muito bem sério. Essa palavra é profética. Você crê nisso? Nós vimos aqui nos últimos cultos, e Deus estava preparando o nosso coração, que a incredulidade afronta a Deus. Deus tem nos convocado a viver uma vida de fé, de crer no impossível, no sobrenatural. Por isso que essa palavra é profética. Ainda em 2 Crônicas 12, 7 diz assim, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo, humilharam-se. Não os destruirei. Antes,
em breve lhes darei socorro. Para finalizar, ainda em Joel 2, a partir do verso 20, fala assim, ó: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Sabe o que o texto está dizendo? Aquilo que vinha para destruir, aquilo que estava segurando, aquilo que estava impedindo. Quando nós nos humilhamos, Deus se levanta do seu trono em nosso favor e arranca de diante de nós os empecilhos, os inimigos, os maus pensamentos, a incredulidade, a falta de fé e coloca diante de nós a expectativa de vitória e conquista. É isso que o texto está dizendo. Verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, 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 pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu já vou te dar um tempo para você orar. Deus está nesta noite nos desafiando a sermos despertados sobre a nossa relação com Ele. Amém? Existe algo profético nesse lugar. Existe algo sobrenatural nesse lugar. Você pode não sentir nada, você pode não ver nada, não interessa. O que nós entendemos é que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Existe uma palavra, existe uma direção, e nós vamos bater. Porque a Bíblia diz, batei e abrir-se-lhe-á. E nós vamos buscar, porque a Bíblia diz, buscai e achareis. A Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele nos ouvirá.